Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Desejo que sim. Depois desse feriadão, né, de carnaval, provavelmente muita gente, ao invés de descansar, cansou-se. Foi bem movimentado, né? Nós vamos retornar a falar sobre os penduricalhos. Vou falar no artigo 37 sobre as vedações de aumento sem prévia dotação orçamentária, que o teto do servidor hoje é R$ 46.366. Se o presidente Lula aprovasse, como veio para ele, sancionasse a lei, poderia passar de R$ 70.000, chegando até a R$ 77.000 os salários, o que seria um efeito cascata. A Constituição de 1988 sofreu uma emenda 135 de 2024. E aí o artigo 37 ele foi afetado juntamente com o artigo 163 e 165 da Constituição. Então, lá no artigo 37, no inciso 10, fixar ou alterar subsídios ou remunerações somente através de lei específica. Por exemplo, agora a Câmara dos Deputados mandou uma lei para tentar fixar esses penduricalhos mais o aumento anual para a sanção do presidente da República. Essa é a forma correta. O inciso 11º diz: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos não poderá exceder o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso dos penduricalhos, iria ultrapassar o valor que o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha. No 13º inciso, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoa do serviço público. Não se pode vincular, por exemplo, a remuneração um penduricalho. O inciso 22 do artigo 37, no parágrafo 10, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvado aqueles casos de médico e professor, eles vão aprovar uma lei para que o deputado aposentado possa receber os proventos da aposentadoria e os subsídios que eles ganham na Câmara dos Deputados exercendo um papel de deputado. O que você acha disso? Está vedado na Constituição Federal. O que você acha disso? Acúmulo de subsídios de deputados aposentados na Constituição Federal. A proposta de lei que permite o acúmulo de aposentadoria com o salário de deputados aposentados foi apresentada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A iniciativa ocorre em meio aos esforços do governo federal para controle fiscal, mas não apresenta estimativa de impacto orçamentário. A emenda constitucional 135 dá diretriz para a elaboração de lei disciplinar essa questão de aumentos. E o ministro Dino disse isso, que até agora todas as tentativas que o Congresso fez na intenção de conceder aumento, todas elas foram inconstitucionais e têm a jurisprudência do Supremo. Ele diz, essa emenda já tem 2 anos e o Congresso ainda não fez a lei para normatizar essa questão dos aumentos. Deu 60 dias para que a União, o Estado e o município dê um retorno, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Digamos que existe uma família, é um casal jovem, eles não têm filho, recém se casaram, e eles resolveram fazer um planejamento para que eles pudessem fazer uma viagem ao exterior, fazer uma poupança médio e longo prazo, para que eles pudessem depois planejar o nascimento da criança. Então, colocaram no papel as despesas deles e colocaram lá também qual o valor mensal que eles vão destinar para esse projeto,
que é a viagem. Paralelo a isso, eles também colocam um valor um pouco menor já para planejamento da vinda do primeiro filho deles. Só que aí, o marido, ele tem o hábito de jogar futebol toda quarta-feira. E lá depois do jogo, eles saem para uma confraternização toda quarta-feira. E ele começa a gastar um pouco mais do que ele pretendia. Então, a partir desse momento, eles já não conseguem mais colocar todo o dinheiro que eles desejavam na poupança e os planos deles talvez tenham que ser adiados. O que acontece? Com os governos também acontece isso. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma dívida muito alta, o FMI estava fazendo esforço com vários países para que eles colocassem no papel os gastos deles, porque era recorrente esses países pedirem dinheiro, pagavam uma parte, pedia de novo, e o Brasil era um desses países. O Brasil percebeu que os países estavam saindo do endividamento e resolveu também fazer uma mudança interna no que diz respeito à normatização do orçamento. E foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000, que é a Lei 101, para que o orçamento fosse mais transparente e mais organizado. Essa lei, o orçamento fica mais organizado não só no âmbito da União, mas dos estados e dos municípios. Essa lei foi criada através da emenda 135, garantir a disciplina nas contas públicas. E a função da Lei de Responsabilidade Fiscal é o desenvolvimento de ações programadas, destacando o controle e a transparência. Nasce aí a Lei de Responsabilidade Fiscal com 4 princípios que vão nortear o uso dela. Estabelece um conjunto de normas de finanças públicas voltadas, então, para a responsabilidade, gestão fiscal, prevenção de riscos, enfim. E ela passa, então, a ser a lei que impõe limites claros para o pessoal e para a dívida pública. A responsabilidade, ela determina uma série de regras que precisam ser cumpridas para manter o equilíbrio financeiro do país. Ela diz até onde o dinheiro público pode ir, quem deve prestar contas e define limites, metas, exigências, transparência para garantir que o orçamento se cumpra. Com a vinda da Lei de Responsabilidade Fiscal, a pessoa do ordenador de despesas é um servidor de carreira, é ele quem vai emitir empenho e autorizar as despesas, que antes essa pessoa não existia. Essa figura de ordenador vem com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Preciso que vocês saibam que existe uma lei que rege todo o dinheiro que o Estado tem. Tem um orçamento de longo prazo, que é o plano plurianual, quer dizer, é um plano para vários anos, nesse caso são 3 anos. Esse plano, por exemplo, ele vai programar todas as despesas durante 3 anos. Esse plano, ele é feito no último ano do governo atual para os 3 anos do governo que vai entrar. Tudo que foi planejado nesse plano de 3 anos, ele foi feito 1 ano antes do governo entrar. Então, os 3 próximos anos, ele só vai fazer o que está no plano plurianual. Por exemplo, construção de estrada, que é uma coisa demorada, a questão da Bolsa Família, que é contínua. Essa lei do orçamento anual, ela é enviada, no caso da União, ela é enviada para o Congresso para ser votada. Entre o plano plurianual e o orçamento anual, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3 leis. A Lei do Plano Plurianual, que é o PPA, a
LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a lei que determina o que vai ser feito, o que vai ser gasto, por exemplo, no PPA e na lei anual, que é a LOA. A lei de diretrizes, ela fica entre o PPA e a lei orçamentária anual. Quando o deputado, o candidato, não leu nada, ele não vai saber fazer nada. As emendas parlamentares, eles querem o dinheiro para levar lá para o município ou para o estado deles, porque é só daí que vem o dinheiro. O resto do dinheiro, ele está todo planejado. Se ele não souber dizer o que ele quer, é difícil, né? Porque, assim como aquele orçamento do casal, a União tem o seu próprio orçamento, os estados têm o seu próprio orçamento, os municípios têm seus próprios orçamentos e o Distrito Federal tem o seu próprio orçamento. Sim, cada um tem seu PPA, sua LOA, LDO e sua LOA. Está na Constituição. O artigo 163 da Constituição estabelece lei complementar disporá sobre finanças públicas. E foi daí que nasceu a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 163 da Constituição, finanças públicas. E foi daí que nasceu a lei, em 4 princípios, que seriam o controle, o planejamento, a responsabilidade e a transparência. Ela proíbe que governadores e prefeitos deixem dívidas para os sucessores. Isso é um dos exemplos que eu estou dando, porque tem um percentual, até 60% você pode gastar com o pessoal. Depois disso, se fizer, vai demitir, vai ter outras sanções e tal. Enorme gama de possibilidades para impedir que os gestores gastem dinheiro a rodo. Artigo 165 da Constituição, a gente estava falando sobre 163. E o artigo 165, ele vai dizer que as leis de iniciativa do Poder Executivo devem incluir as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. O PPA, que é o Plano Plurianual, é enviado ao Legislativo até 31 de agosto. Ele é votado no Congresso e devolvido no dia 22 de 12 do mesmo ano. Ele tem duração de 4 anos, com aquele adendo de ele é votado no último ano do presidente atual, e os outros 3 anos já é pertencente ao próximo que vai tomar posse. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as metas e prioridades da administração pública. Essa é a LDO. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é prioridade vai para o orçamento anual. Ela é encaminhada pelo Executivo até o dia 15 de abril, e ela tem que ser votada, o Legislativo tem que devolver até o dia 17 de julho, a LDO. A Constituição diz que a sessão legislativa não será interrompida sem que a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias sem que seja votado. Se não se votar a LDO até a data, não há recesso parlamentar. Agora a gente vai entrar na LOA, Lei Orçamentária Anual. É aqui que a gente pode gastar. A gente não, né? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela refere-se ao orçamento propriamente dito. Ali vai conter as previsões das receitas e previsão de despesa. Então, como eu falei para vocês, não é uma coisa esculhambada assim, não é esculhambada assim, não. As despesas serão autorizadas na LOA. Esse é o orçamento anual que a gente tem. Chegou no final do ano, fechou, o outro ano
inicia outra. Como que é feita a LOA? Ela é uma proposta que o presidente envia para vivo e ele aprova e devolve para o presidente sancionar. É importante vocês saberem que o PPA, LDO e a LOA, tudo é feito através de uma lei. Cada um deles é uma lei diferente. Então, é importante que vocês saibam que o governo, tanto federal quanto estadual, distrital e municipal, eles têm uma lei que regulamenta todos os gastos. Muito embora a gente saiba que houve umas emendas as emendas que foram desviadas com essa emenda X aí, né? E eu espero que as pessoas responsáveis sejam punidas, né? Porque é dinheiro público que alguém está tirando para uso particular. É importante que vocês conheçam a lei de responsabilidade fiscal para saber que é ela quem determina todos os gastos, todas as receitas, todas as despesas. E isso eu quero dizer que o presidente Lula sancionou aumento de servidores em 8% somente para 2026. E os penduricalhos, ele não autoriza, além de estar proibido na Constituição, provocaria um efeito cascata. Nosso parlamento gasta diariamente 40 milhões de reais. E o orçamento anual para o nosso parlamento é de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais. Meus queridos e minhas queridas, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, dê um like feliz e compartilhe para que mais pessoas possam ter informações fidedignas, conhecendo a Constituição e entendendo o que é dito todos os dias na nossa comunidade. Vou ler agora uma mensagem para nós. Esta é uma carta rara. Somente pessoas especiais a tiram. Você sabe, no íntimo, que possui uma espécie de sexto sentido, que na verdade é seu alto grau de consciência. Desenvolva mais essa aptidão meditando. Esta é uma carta rara. Somente pessoas especiais a tiram. Você sabe, no íntimo, que possui uma espécie de sexto sentido, que na verdade é seu alto grau de consciência. Desenvolva mais esta aptidão meditando, e em breve não haverá nada que não consiga realizar. Cuidado com seu poder, use-o sempre para o bem. Vocês sabem que essas mensagens é para vocês também, né? Então, um beijo. Beijo. Até mais. Obrigada.